As manifestações clínicas costumam aparecer após a segunda semana de vida aqui no tipo 2. Se as crianças forem menores de 1 ano, eles apresentam comprometimento do bulbo e dos nervos cranianos, que neste caso desenvolvem, por sua vez, paralisia de cordas vocais com aquele sonzinho do estridor laríngeo. Apresentam também dificuldade de sucção, apneia, o choro é fraco ou ausente e ainda sinais de hipertensão hipercraniana. Se a criança tiver idade escolar ou se for já um adolescente, pode vir a desenvolver hidrocefalia e alguns sintomas insidiosos. E estes sintomas são nistagmo e paraparesia. Outra coisa importante a destacar aqui no tipo 2 é o diagnóstico, que pode ser feito por ultrassonografia pré-natal, e aí neste caso a gente pode mostrar para você uma questãozinha bem interessante. Anomalia fetal do tipo nervoso central, em que, ao exame ultrassonográfico, o líquido localizado na cisterna magna dilatada comunica-se claramente com o quarto ventrículo, nós já vimos isso, por meio da malformação do vermes ou verme cerebelar, e os hemisférios cerebelares mostram-se nitidamente distintos, e a ventriculomegalia é comum. Que malformação é essa? Lógico, a gente está estudando Chiari é Chiari, né? Mas eu quero mostrar para vocês que ele fala um pouquinho aqui de toda essa anatomia que a gente falou nessa primeira partezinha aqui do tipo 2. Pois bem, outra circunstância importante para o diagnóstico são os exames neurológicos. E o paciente pode ter uma escoliose e pode ter fusão dos arcos posteriores. Você pode dizer, professor, isso aqui não é ortopédico, é traumatológico? Não. Claro que tem aqui a questão óssea, mas pode repercutir com alterações nervosas. A escoliose pode causar um pinçamento nervoso em alguma raiz nervosa, essa fusão dos arcos posteriores, da mesma forma, né? As raízes nervosas podem ser pinçadas e aí trazer algumas circunstâncias que não são bem vistas. Outra coisa importante para o diagnóstico é a realização da tomografia computadorizada, que visa a avaliação do aspecto lacunar do crânio, algumas lacunas do crânio que podem ser importantes funcionalmente. Quanto à ressonância nuclear magnética, ela avalia anomalias da fossa posterior. E nesse caso, é importante a gente falar que nessa avaliação da fossa posterior, observa-se o compartimento infratentorial pequeno com uma certa herniação inferior de seu conteúdo. Também nessa ressonância, quanto às anomalias posteriores, observa-se as tonsilas cerebelares envolvendo o bulbo anteriormente, o que a gente chama de cerebelo em banana. Também observa-se o verme cerebelar posicionado inferiormente, um alongamento da ponte das raízes dos nervos cranianos e do quarto ventrículo e o acotovelamento da medula cervical, que pode ser observado aqui. Aqui você observa uma polimicrogiria, quer dizer, uma diminuição do tamanho dos giros, uma hidrocefalia local, uma estenose aquedutal, por consequência, a quebra da placa quadrigeminal, tudo isso apresentado por conta do Chiari 2. E aí essa herniação das tonsilas cerebelares, conforme a gente colocou para você, e aqui o acotovelamento da medula cervical. E não está escrito, mas dá para perceber aqui a hidromielia, a hidrocefalia e aqui a hidromielia, e na figura também a mielomeningocele características. Então, muito importante a mielomeningocele, o acotovelamento, a herniação das tonsilas, a hidrocefalia, presentes, então, na ressonância nuclear magnética, essas anomalias da fossa posterior, observadas especialmente no Chiari tipo 2. Quanto ao tratamento do tipo 2, pode-se realizar a neurocirurgia, e neste caso, visa o fechamento de defeitos do tubo neural, a correção da hidrocefalia possível e a descompressão das estruturas da fossa posterior. E visa também o diagnóstico de mielomeningocele no pré-natal. E aí, o parto tem que ser realizado de uma forma mais especializada, se isso for provado nesse exame. Por quê? Porque é importante fazer nesta fase a correção cirúrgica intraútero nas primeiras 72 horas de vida, porque pode haver a necessidade de derivação ventrículo-peritoneal, DVP, após a correção da mielomeningocele. E aí, quanto mais cedo se colocar,
mais se corrige essa possível hidrocefalia que o paciente viria a desenvolver. O tipo 3 de Chiari relaciona-se ao conjunto de achados anatômicos de meningoencefalocele cervical alta ou occipital baixa, podendo esta conter parte do cerebelo e do tecido supratentorial, incluindo o córtex occipital e parte do corno occipital do ventrículo lateral. Este, por sua vez, associado a um deslocamento inferior do tronco encefálico ou então herniação do conteúdo da fossa posterior. Adianto para vocês que é uma formação bastante rara e a etiologia não é precisamente conhecida. Talvez trate-se de uma imperfeição na formação na região occipital, que corresponde a uma neutralização incorreta durante o processo de extensão ventricular no embrião. Esta ventriculação incorreta pode ser por um prolapso do cerebelo ou por um prolapso do tronco encefálico. Pois bem, as manifestações oriundas decorrentes dessas circunstâncias, no caso dos recém-nascidos, pode ser geralmente apresentadas como insuficiência respiratória grave ou sobreviventes ao período pré-natal podem desenvolver retardo em seu desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsias, disparesia espástica, disfunção, alteração na deglutição ou flacidez, uma amiotonia. O diagnóstico mais preciso para o tipo 3 a ser considerado é a neuroimagem. E esta neuroimagem está relacionada à herniação caudal do tronco encefálico para o interior do canal vertebral. E a fossa posterior também terá um tamanho reduzido. Esse paciente também pode vir a apresentar hidrocefalia, disgenesia, ou seja, uma alteração aí do corpo caloso e uma baixa implantação do tentório. Como tratar o tipo 3? O tipo 3 pode ser tratado de forma cirúrgica pela presença de mielomeningocele, e aí o objetivo é prevenir meningite e prevenir ruptura da encefalocele. E também fora o cirúrgico é importante realizar a estimulação precoce desse paciente. Essa estimulação precoce, de uma forma geral, é motora, incluindo-se a estimulação visual. A malformação de Chiari do tipo 4 corresponde a uma grande hipoplasia ou aplasia do cerebelo. Diminui ou inexiste, associada a estigmas da malformação do tipo 2 que nós já vimos pregressamente. É um subgrupo de pacientes do tipo 2 que demonstram na neuroimagem do tronco encefálico com pequenas dimensões, ausência ou hipoplasia do cerebelo e aumento na fossa posterior. Ainda não se sabe ao certo se o mecanismo embriogênico do tipo 2 é semelhante ao tipo 4. Ainda existe um estudo, mas o tipo 4 não se tem ainda muitas informações a respeito. De uma forma geral, as anomalias associadas à síndrome de Chiari podem ser craniolacuna, alargamento do forame magnum, hipoplasia de núcleos de nervos cranianos e olivas cerebelares, de acordo com a localização, formação de bico da placa tectal, heteropatias, laminação desordenada, aumento da massa intermédia do tálamo, ausência de septo pelúcido, migração superior do cerebelo pela incisura tentorial, hipoplasia da foice do cérebro e da tenda do cerebelo e impressão basilar. São as anomalias associadas de uma forma geral, apesar de nós termos visto de uma por uma. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.